Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberto Miele, eu sou da Motorola, sou da área de pré-vendas, apoio os canais, assim como a ADN, para fazer o quê? Explicar o funcionamento dos nossos produtos, enxergar o mercado como ele se encontra, mostrar novas aplicações, para poder fazer o quê? Gerar mais negócios para vocês, para a gente, para a ADN também. Tá? Então, a ideia hoje é mostrar o quê? Alguns lançamentos que a Motorola está trazendo para esse ano, tá? Iniciando principalmente com a palavra Motorola. Para quem ainda não conhece, a Motorola adquiriu a Symbol Technologies, que era uma empresa já do mercado de leitores de códigos de barra. Adquiriu a empresa aproximadamente 2 anos atrás, 3 anos atrás. E agora a Motorola traz toda a linha que a Symbol antigamente fabricava e continua fabricando. Leitores, coletores, sistemas de rede wireless. Então, a grande força da Motorola no Brasil, com certeza, continua sendo a parte de serviços, que nós temos condição de fazer o quê? Prestar assistência técnica com peças aqui no Brasil, e principalmente a fábrica em Jaguariúna, que fabrica os mesmos celulares da Motorola. Então, nós vamos começar a trabalhar o quê? Nossa linha de produtos de captura de imagem, ou leitores de códigos de barra, ou coletores de dados, já nessa fábrica. Então, o primeiro produto que nós trazemos para fabricar no Brasil foi o LS2208, que é um leitor laser, famoso no mercado de varejo principalmente, e por ter fabricação no Brasil ele conta com PPB, e tendo PPB, normalmente os clientes e as revendas podem utilizar para o quê? Benefícios como Finame e BNDES. Isso é muito importante para poder fazer o quê? Girar o negócio um pouquinho melhor, mais confortável para os clientes ou mesmo para as revendas. Esse é o nosso primeiro produto que nós trazemos para a fabricação no Brasil. Estamos estudando mais pelo menos uns 2 ou 3 leitores e mais uns 2 ou 3 coletores de dados. Tá ok? Só que a ideia hoje não é falar sobre o leitor LS2208 e mostrar a linha de captura de imagem, que é uma tecnologia que alguns já conhecem, outros não conhecem. Então vou falar um pouquinho sobre a tecnologia e os nossos produtos. Principalmente por causa da lei da Anvisa, para quem não conhece, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela está trazendo uma lei que foi, acho que divulgada oficialmente 19 de maio do ano passado, onde todos os estabelecimentos trabalham com medicamentos terão que se readequar para a rastreabilidade de medicamentos. Quer dizer o quê? Então, os códigos de barra, que antigamente eram códigos como esse aqui, que é o código unidimensional, que é o EAN13, que é muito comum hoje no supermercado, nos medicamentos começarão a vir acompanhados com esse código aqui, que é o chamado Data Matrix. Data Matrix é um código bidimensional, que somente com leitores de captura de imagem é possível fazer decodificação, e ele tem como grande trunfo o quê? A capacidade de ter mais informação dentro dele. Você pode armazenar aproximadamente 2.000 caracteres nesse tipo de código de barras aqui, e é onde, pelo menos a Anvisa, né, as empresas se preocuparão em colocar informações de rastreabilidade. Lote, procedência, se é uma carga que foi roubada, ou então não sei que tipo de informação eles podem fazer para girar a rastreabilidade de medicamentos para os próximos anos. Mas é uma lei. Todo estabelecimento que trabalha com medicamentos terá que se readequar em 2 anos para fazer esse tipo de processo de rastreabilidade. Então, uma grande oportunidade de venda. Para quem já possui a laser, começar a trabalhar com captura de imagem também para fazer a decodificação desse tipo de código de barras. Importante é entender aonde que estão as oportunidades. Então, a gente enxerga principalmente oportunidades na fábrica, o cara que cria o medicamento. Então, ele vai colocar nas suas caixinhas lá esse tipo de código de barra. Então, nos processos internos dele, eles vão possuir o quê? Algum tipo de ponto de choque, como nós chamamos, para fazer o quê? A leitura, para saber se o processo está correto, ou então se a quantidade está correta. Distribuidores farmacêuticos são aqueles que compram em grandes lotes dos fabricantes e depois fazem a distribuição para pequenas farmácias e hospitais. Farmácias também, mas principalmente no processo de entrada e saída de materiais, não ainda no checkout, eu acredito, talvez nos próximos anos, quem sabe para checkout também. E os hospitais, onde vão ter medicamentos e principalmente material cirúrgico, instrumentos cirúrgicos, aventais, equipamentos, todos começarão a ter esse tipo de simbologia, né, de código de barras, para fazer a rastreabilidade. Tá ok? Então, uma informação importante para vocês, uma oportunidade boa, principalmente na área hospitalar. Outro tipo de área que aplica muito esse código de barras é a área de manufatura. Componentes eletrônicos, componentes de computadores, conseguem fazer o quê? Com esse tipo de código de barras e colocar mais informação no produto. Os produtos que a Motorola possui são esses aqui. São produtos que podem ser desde leitores simples, manuais, como o DS6707, que são esses 2 modelos que nós temos aqui, o DS6878, que
que é o mesmo leitor, mas ele é um leitor Bluetooth, então ele usa essa base para fazer a comunicação. Temos o DS9808, que é esse leitor que fica estático na mesa, porque ele tem um pequeno pedestal. E também tem o MT2000, que é um grande lançamento nosso, que é um leitor avançado. Por ser avançado, ele possui o Windows dentro dele. Então ele agiria praticamente como um coletor de dados, mas ele não é um coletor de dados, ele é um leitor avançado. Eu friso bastante isso, porque se comparados com outros coletores de dados, normalmente os coletores têm uma pequena vantagem em relação a tamanho de tela, tamanho de teclado e outras características. Entrando um pouquinho mais na especificação dos produtos, para vocês conhecerem, esse é o DS6707. Como eu falei, é um leitor cabeado do tipo captura de imagem. Quando fala captura de imagem, ele possui capacidade para fotografia, porque o sensor que está dentro dele é um sensor de uma câmera digital, por isso que ele é chamado Digital Scanner, nossa categoria. Tá? É um produto que tem uma boa robustez, resistência à queda de 1,80 m e uma selagem, que quer dizer o quê? Selagem contra poeira e contra água, uma selagem boa para ambientes até certo ponto agressivos, e servem principalmente para aplicação, vamos chamar assim, de balcão, onde você tem ou no momento para você fazer a leitura como está sendo feita nessa caixa, deixando estaticamente com um suporte. Esse produto, até o mês de agosto ou setembro, se não me engano, ele possui um preço especial que nós conseguimos juntamente com os Estados Unidos, justamente para alavancar um pouquinho mais essa nova lei brasileira que é chamada Lei de Rastreabilidade de Medicamentos. DS6878, como eu falei, é o mesmo leitor, só que ele possui o quê? Essa base, né, que pode fazer a carga da bateria dele, que está aqui, e também fazer a comunicação de dados a uma distância de aproximadamente 10, 15 metros da base. Ou seja, nessa operação que está aqui, num leito, né, de hospitalar, você tem um pequeno leitor sem fio e a pessoa tem que fazer algum tipo de dosagem no paciente a uma distância de 2, 3 metros, 4 metros. O equipamento Bluetooth, né, de comunicação sem fio, é o adequado para esse tipo de situação. Nós temos a versão que é chamada HC, que é Healthcare, que ela permite o quê? Limpadores, né, aprovados, ou seja, desinfetantes. Hoje a área hospitalar pede muito que os produtos sejam desinfetáveis por causa de germes e vírus e bactérias que possam ter. Então os produtos têm que ser lavados com algum material especial, álcool isopropílico, etanol e outros materiais. Então nós temos para esse produto já alguns, vamos chamar assim, desinfetantes pré-aprovados para poder ser utilizado. Avançando um pouquinho mais, DS9808 é um produto híbrido, como eu chamo, porque ele pode ficar ou fixo na mesa, assim, estaticamente parado. Embaixo dele tem um pequeno botão que deixa ele acionado automaticamente. Eu já convido para vocês darem uma olhadinha nesses modelos que eu estou mostrando. Estão todos na bancada para vocês verem a performance desse produto de captura de imagem. Ele é um leitor que ele fica estático na hora que você precisa para fazer alguma operação com as mãos livres, como esse tipo de operador que está aqui passando na caixa as pequenas mercadorias. E ele possui também gatilho. Ou seja, se eu levantar ele da mesa, nesse momento, ele para de funcionar automaticamente e fica acionado via gatilho. Então eu posso escolher qual o código de barras que eu quero ler no momento adequado. É nosso último leitor que nós temos em relação à captura de imagem. A tecnologia dele é extremamente avançada e a performance dele está extremamente rápida. Tá? Isso é muito importante hoje no segmento de captura de imagem. Esse é um produto também que possui a versão de RFID, para clientes que pretendem fazer algum tipo de expansão futuro para etiquetas eletrônicas. Então ele pode ser upgradable, né? Pode ser atualizado, como esse modelo aqui, que tem essa pequena botinha aqui no pé dele, né? Isso aqui é uma antena de RFID. Então ele conseguiria ler o código de barras e também fazer algum tipo de processo de RFID, ou de leitura ou de escrita. Mas é um leitor, né? Como eu sempre falo, leitores são dispositivos periféricos, são dispositivos burros. O que nós trazemos como novidade é a nossa linha chamada Phaser, nossa nova linha Phaser, né? Para quem conhecia a Symbol no passado, existia um produto chamado Phaser, um pouco mais antigo, tá? Com uma tecnologia mais antiga também. Então nós trazemos um novo MT2000. O MT2000 é um leitor avançado. Então dentro dele nós temos um processador, temos memória do tipo RAM e memória do tipo Flash. Então eu poderia armazenar muita informação dentro desse produto. Posso